Olá, eu sou o Pedro E eu sou a Júlia. e está começando mais um Diário de Primeira. E aí, tudo pronto pra gente tentar entender o que raios está acontecendo com a arbitragem no Brasileirão 2025? Porque, olha, parece que o campeonato vai ser decidido mais no apito e na sala do VAR do que no campo. Se depender do que a gente recebeu aqui de material, a coisa tá feia, viu? Temos pesquisas, estatísticas de VAR, uns relatos de jogos que, nossa senhora, parecia roteiro de filme de suspense ou de comédia pastelão, dependendo do lance, né? Pois é, um dos documentos até usa um termo chique: intensa disputa de narrativas. Bem acadêmico para falar de erro de arbitragem, mas vamos lá, vamos mergulhar nisso. Bora! Porque se tem uma coisa que árbitro brasileiro sabe fazer em 2025 é gerar polêmica. E muito assunto pra gente aqui. Com certeza, muita polêmica. Para começar, então, segura essa. Pesquisa da Atlas Intel, agora de outubro, jogou a real sobre o que o torcedor pensa. A arbitragem tem 65% de rejeição. 65%? É muita gente achando ruim. E tem mais. Metade dos entrevistados acha os árbitros nada confiáveis. Tipo, confiança zero. Que clima bom para trabalhar, né? Nossa, é um cenário péssimo. E o pior é o porquê dessa desconfiança toda. A pesquisa mostrou que tem dois motivos ali pau a pau, sabe? Primeiro, falta de critérios iguais em lances parecidos, com 51%. O clássico, né? Um dia é mão, no outro não é. Exato. E colado nisso, com 50%, o famoso possível favorecimento a alguns clubes. Quer dizer, o torcedor não só acha que a regra muda, como acha que muda dependendo da cor da camisa, que tem time com tratamento VIP. Ah, o fantasma do favorecimento. Esse nunca morre. E a pesquisa foi lá e meteu o dedo na ferida. Perguntou quais clubes seriam esses supostos favorecidos. Adivinha o pódio? Deixa eu pensar. Flamengo, Palmeiras, Corinthians, aquele trio de sempre na boca do povo. Na mosca. Palmeiras na frente, 72% dos que creem em favorecimento citaram o clube. Aí vem o Flamengo com 70% e o Corinthians com 60%. É impressionante como esses três concentram a desconfiança, né? Qualquer lance duvidoso vira prova. Lembra daquele São Paulo e Palmeiras? A chiadeira foi gigantesca. Pois é. E essa suspeita, seja ela justificada ou não pelos fatos, cria uma pressão, assim, absurda. Qualquer erro humano que faz parte do jogo vira confirmação de teoria da conspiração. Vira uma bola de neve. Exatamente. Mais pressão, mais chance de erro, o que confirma a suspeita inicial. E aí, claro, alguns árbitros acabam ficando mais marcados, viram rosto da crise. E quem está na mira, segundo a pesquisa, o Ramon Abate Abel lidera a rejeição, com 38% de avaliação negativa. Depois vem o Wilton Pereira Sampaio, com 27%, e o Anderson Daronco, com 25%. O Daronco é um caso interessante, né? Porque ele também aparece entre os mais bem avaliados, com 31% de positiva. É aquele famoso ame ou odeie. Total. Será que é o muque que intimida ou o apito que irrita? Vai saber. Mostra bem a polarização, né? A Edina Alves e o Rafael Klaus também tiveram avaliações positivas boas, 25% cada. Mas é fato, quem apita os jogos grandes, os clássicos, acaba carregando peso quando dá confusão, não tem jeito. E falando em confusão e em quem carrega o peso, o VAR. 7 anos já dessa tecnologia no Brasileirão. A promessa era linda, né? Corrigir erros claros, trazer justiça. E virou o quê? Mais uma fonte de debate que nunca acaba. E haja debate. E como o negócio é usado pra caramba. Até a 8ª rodada, a gente já tinha 62 revisões. Isso resultou em 21 gols anulados, 15 pênaltis marcados pelo VAR. E o tempo que leva, né? Cada checagem, em média, 3 minutos e 18 segundos. É quase um intervalo dentro do jogo. Precisa ter paciência de Jó. Muita paciência. Mas o que pega fogo mesmo é a discussão sobre para quem o VAR está trabalhando mais. Tem uma tabela com um saldo de intervenções, sabe? Quantas vezes ajudou, quantas vezes prejudicou. Quem você acha que está no topo da lista dos prejudicados, o saldo mais negativo? Se a gente seguir a lógica da desconfiança, seria alguém fora daquele trio, né?
Mas o futebol adora ironia. Vou chutar no Corinthians, pela tradição da reclamação. Acertou em cheio, saldo de -7. Foram 15 decisões contra após revisão e só 8 a favor. Aquele pênalti contra o Inter nos acréscimos deve ter contribuído para essa conta aí. Imagino. E do outro lado, quem lidera o saldo positivo? Quem o VAR mais ajudou, digamos assim? Aí que tá a surpresa. O Vasco, saldo de +8. Foram 9 intervenções a favor e só 1 contra. Olha só. Vasco, interessante. E o Palmeiras, aquele que 72% acham favorecido, como fica na foto do VAR? Pois é, aí que a história fica mais doida ainda. O Palmeiras tem saldo de só +1, igualzinho ao São Paulo, Fluminense, Fortaleza, Atlético Mineiro. Caramba, +1. E isso derruba um pouco aquela narrativa de favorecimento sistemático pelo VAR, né? Ou, pelo menos, mostra que a percepção do torcedor não tá vindo só daí. Exato. A desconfiança parece vir muito mais da falta de critério, daquela sensação de que cada hora a regra é interpretada de um jeito, da demora, da comunicação ruim, do que dos números brutos do VAR em si. E a própria pesquisa mostra isso, né? Só 51% acham que o VAR melhorou um pouco. Metade. Para uma tecnologia tão cara, é muito pouco. Os problemas são sempre os mesmos. Mão na bola, disputa de corpo, cada árbitro decide de um jeito, a demora que irrita. E às vezes nem a imagem ajuda, né? Qualidade ruim das câmeras em alguns lugares. É o que o PC Oliveira falou uma vez, né? O VAR deixou de ser uma rede de segurança para virar um protagonista que ninguém queria. Totalmente. Essa combinação de fatores explodiu em algumas rodadas específicas. A 27ª foi o puro suco do caos. Ali o circo pegou fogo de verdade. Começando pelo clássico São Paulo 2-3 Palmeiras. Que jogo! Ah, esse jogo. O São Paulo estava ganhando por 2-0, aí teve aquele lance do Tapia com o Alan na área. O Ramon Abate-Abel não deu nada, o VAR nem chamou. E o São Paulo ficou pistola. Reclamaram disso. De não expulsão do Gomes, do Andréas Pereira, falta na origem de gol do Palmeiras, o pacote completo da indignação tricolor. E a reação foi a de sempre. Nota oficial, presidente ligando para a CBF, resultado: Abate-Abel e a turma do VAR foram para a geladeira, afastados. E o pior foi quando saiu o áudio do VAR justificando o não pênalti como escorregão acidental. Virou piada nacional. Foi péssimo. E no mesmo fim de semana teve o Grêmio surtando lá em Bragança. Perderam para Bragantino por 1-0, reclamaram muito da expulsão do Kahneman e de um pênalti para o Braga no último minuto. E o Grêmio não ficou só na reclamação, não. Soltaram uma nota oficial listando tipo 15 erros graves contra eles na temporada. 15. Pediram anulação de cartão, fizeram um chamado por um movimento nacional. E o que aconteceu com a arbitragem desse jogo? Adivinha? Geladeira também. Afastaram todo mundo. Virou procedimento padrão. Reclamou alto, a CBF afasta para mostrar que está fazendo algo. Mas essa crise não começou ali na rodada 27, né? Já tinha tido sinal de fumaça antes. Lá na segunda rodada, Sport 1-2 Palmeiras. Lembra? Pênalti para o Palmeiras no fim, marcado pelo Bruno Arléu de Araújo, maior polêmica se o zagueiro tocou na bola antes ou não. Lembro sim, deu até inquérito no STJD. E a CBF fez o quê? Afastou a arbitragem. E no mesmo fim de semana, teve Inter 3-0 Cruzeiro. O zagueiro Jonathan Jesus do Cruzeiro expulso com 20 minutos pelo Marcelo de Lima Henrique. A própria CBF depois admitiu o equívoco na expulsão e afastou todo mundo de novo, VAR incluso. Essa política de afastar é complicada, né? Parece que resolve na hora, acalma os ânimos dos clubes. Mas não corrige nada a longo prazo, né? É só reativo. Não previne o próximo erro. É a tal da porta giratória, o árbitro sai, faz uma reciclagem misteriosa e daqui a pouco tá de volta apitando o jogo importante. O próprio Abate-Abel já tinha sido suspenso antes, o Marcelo de Lima Henrique voltou rapidinho também. Isso não resolve a raiz do problema. Só expõe os caras e a crise continua. E quando a gente achava que já tinha visto de tudo nessa temporada, veio Palmeiras-Cruzeiro na rodada 30. O lance do Gustavo Gomes no Wanderson, logo aos 11 minutos do primeiro tempo. Aquilo foi emblemático. Que lance!
Nossa, carrinho frontal do Gomes. Dizem que tocou na bola primeiro, mas ele continua o movimento, perna esticada, travas na canela do Wanderson. O resultado foi o Wanderson saindo de maca e perdendo o resto da temporada. Lesão muscular na coxa. Pesado. E a arbitragem, o Rafael Rodrigo Klein, em campo, não marcou nem falta. De primeira. Isso já mostra a leitura completamente equivocada do lance, né? Bizarro. Aí o VAR, comandado pelo Daniel Nobre Bins, fez o certo. Chamou para revisão, recomendando o cartão vermelho direto, usou o termo jogo brusco grave, que é exatamente para isso. Parecia que o erro ia ser corrigido. Só parecia. O Klein foi lá, olhou de novo, viu a imagem em câmera lenta, a força, o risco e decidiu dar só o cartão amarelo. A justificativa: algo como ele chuta a bola e não tem tempo de tirar o pé. Ignorou a regra sobre força excessiva, sobre colocar em risco a integridade física. Foi inacreditável. Contrariou a recomendação clara do VAR. E a reação dos especialistas foi unânime, o que é raro. Todo mundo, Nadine Bastos, PC Oliveira, Marcília, todos cravaram. Era para vermelho direto. Explicaram que tocar na bola não anula a falta se a sequência é perigosa. O VAR acertou, o erro foi todo do Klein na revisão. Mas a CBF soltou o áudio do VAR, que mostrava o Bins recomendando o vermelho certinho, mas no comunicado oficial, tratou como interpretação do Klein, disse que a rodada foi limpa, basicamente, passaram pano. Totalmente diferente dos afastamentos da rodada 27, né? Por lances bem menos graves. Essa incoerência que irrita pra caramba e alimenta a desconfiança. Do lado do Cruzeiro, a revolta foi gigante. O técnico Leonardo Jardim deu aquela entrevista forte, questionando se valia a pena continuar no Brasil. O Wanderson postou emoji de incredulidade. O Matheus Henrique postou a foto do lance com amarelo. Até o Cássio, que é mais contido, pediu união para melhorar a arbitragem. Já o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, foi para outra linha. Falou em narrativas hipócritas da mídia e de rivais para prejudicar o time dele. Diz que o Palmeiras não tem a mesma força de mídia. Desviou o foco do lance para uma suposta perseguição. Cada um puxando a brasa para sua sardinha, né? A tal disputa de narrativas. E nas redes sociais, virou o pandemônio de sempre. Escândalo, varmeiras para todo lado. Para quem já desconfiava do Palmeiras, foi a prova. Para parte da torcida do Palmeiras, foi a confirmação da perseguição. Uma polarização que só prejudica o campeonato. Mas vamos tentar entender as causas mais profundas disso tudo. Por que a arbitragem brasileira chegou nesse fundo do poço em 2025? Os relatórios que a gente viu apontam algumas coisas crônicas. A principal: falta de profissionalização. Parece piada, né? Uma liga que movimenta bilhões, clubes virando empresa, SAF para todo lado, e os árbitros são tratados como, sei lá, um bico. A maioria precisa ter outro emprego para pagar as contas. Exatamente. Ganham por jogo, não tem vínculo estável, não tem segurança. Como é que você exige dedicação total, treinamento de ponta, foco absoluto num salário desses? A estrutura é amadora para um negócio que quer ser profissional. Não fecha a conta. Outro ponto crucial é a falha na formação e na unificação de critérios. Não existe uma escola nacional de árbitros de verdade, sabe? Que padronize a interpretação. Cada federação faz de um jeito, cada instrutor pensa de um jeito. E aí dá nisso. Inconsistência total. O que é pênalti num estado não é no outro. O que um árbitro marca, o outro manda seguir. Essa falta de padrão é o que mais irrita o torcedor e os próprios jogadores e técnicos. Soma isso à pressão econômica absurda que existe hoje. Com as SAFs precisando de resultado, os contratos de TV valendo milhões e agora o boom das apostas esportivas em tudo quanto é jogo. Cada erro pode custar muito caro. Isso aumenta a desconfiança, alimenta a teoria da conspiração. E a própria cultura da CBF não ajuda, né? Sempre reativa, punindo com geladeira, pouca transparência, lembra a dificuldade para liberar os áudios do VAR no começo, e às vezes até minimizando erros graves, como nesse caso do Gomes. A CBF até tentou mostrar serviço no começo do ano. Trocou o comando da arbitragem, né?
Saiu o Wilson Seneme, entrou o Rodrigo Sintra com um comitê que tem até gringo famoso, Nicola Rizzoli, Néstor Pitana, prometeram um monte de coisa. Intertemporada, treino com VAR na base, ranking de mérito e a promessa da profissionalização para 2026. Muita promessa no papel, mas na prática o que a gente vê é a política de afastar árbitro continuando firme e forte. E aquele discurso da CBF de que a arbitragem está evoluindo com baixo nível de erros. Bom, não cola quando a gente vê o que acontece em campo e os próprios afastamentos que eles fazem. Pois é. Dizem até que o Sintra já está balançando pro ano que vem. Ou seja, parece que a novela continua. Só mudam alguns personagens. É, meu amigo, minha amiga, a situação é complexa pra caramba. São erros individuais, sim, mas turbinados por uma estrutura que não ajuda, por pressão, por falta de critério claro, por desconfiança generalizada. E o VAR, que era para ser a solução, acabou virando parte do problema. Ou pelo menos não resolveu como se esperava. Fica aquela pergunta no ar, né? Será que essa profissionalização prometida para 2026 é a luz no fim do túnel ou vai ser só mais uma medida para inglês ver enquanto o caos continua rolando solto nos gramados? Confesso que está difícil ser otimista nesse momento. Só o tempo dirá. Ou, quem sabe, a próxima rodada polêmica. O que a gente sabe é que a credibilidade do nosso futebol está seriamente abalada. Tá em jogo. E lembra, torcedor, no Diário de Primeira. A gente não passa pano, só a bola.